Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Senhor Jesus, é com alegria, Senhor, que nos reunimos nesta noite, com o coração elevado, agradecidos pela bênção da vida, pela oportunidade que nos concede de conhecer o Teu Evangelho de luz, que nos abre as portas do conhecimento, da vida futura, onde cada um de nós, Senhor, arregimentamos forças para seguir a nossa jornada, cientes que cabe a nós, Senhor, a nossa mudança, a nossa transformação, o conhecimento que liberta, que vara a luz, que leva a luz sobre as trevas e nos traz a paz no coração. Assim, Senhor, agradecemos a Ti, aos benfeitores amigos, aos nossos anjos guardiões, que nos intui, que nos motiva a caminhada no bem. E com a Tua permissão, Senhor, damos por iniciados os estudos da noite. Que a Tua paz derrame em cada um aqui presente. É isso, Senhor, que se faça sempre a Tua vontade, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E é com alegria que a gente recebe a Luane, outra prata da casa, esses jovens que vêm abrindo caminho para nós. Seja bem-vinda, meu bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Semeador. Com muita gratidão, que hoje eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendo todos os dias, nos meus estudos e nas minhas vivências aqui na casa. Antes da gente começar, eu vou pedir desculpa para vocês se eu parar para tossir ou para espirrar. Porque bem no final de semana antes da palestra eu peguei o quê? Gripe, né? Então, desde já eu peço desculpa se eu precisar parar, tá bom? Mas vamos lá. O tema que eu escolhi trazer aqui nessa noite é essa pergunta, né? Por que sou espírita? É um tema simples para boa parte das pessoas que estão aqui, mas eu tenho o hábito de todos os dias, enquanto eu estou no caminho do meu trabalho, escutar um podcast que se chama Espiritismo Simples. Tem 2 tipos de episódio, esse podcast. Episódios curtinhos, de 10, 12 minutos, que traz alguma mensagem de algum livro. E aí, né, a pessoa explica. E tem os mais longos, onde ele traz algum tema mais específico. E traz o Evangelho, traz outros doutrinadores. É um podcast muito legal. Tem desde assuntos realmente simples até assuntos mais complexos. E um dos episódios não era especificamente sobre ser espírita, mas ele veio falar sobre o que é, né, a religião, essa parte moral, filosófica, né? E aí no meio do podcast ele mais ou menos faz essa pergunta: por que sou espírita? E aí eu parei para pensar nessa pergunta.
Mesmo dirigindo, eu presto atenção. E aí eu falei, caramba, por que eu sou espírita? Né? Eu não tinha uma pergunta de forma elaborada, com um raciocínio. Eu tinha, porque foi o lugar que me acolheu. Eu acredito que todos aqui são acolhidos, assim como eu fui. Né? E aí foi onde eu falei, vou deixar esse tema reservado aí para uma palestra. Dias depois, o Lúcio só chegou e falou assim, você vai fazer uma palestra em fevereiro, tá bom? Eu falei, tá bom. Se ele pediu, né, com tanto jeitinho, eu falei, tudo bem. E eu falei, eu vou fazer aquele tema, para a gente poder discorrer e raciocinar juntos. E talvez as pessoas também conseguirem responder, não no final daquela conversa, daquele bate-papo que eu vou ter com eles, mas ao longo da vida eles tenham argumentos para responder por que sou espírita. Né? E quando eu fui começar esse meu assunto, né, isso há 3 meses atrás. O Lúcio conversou comigo, acho que era começo de dezembro, final de novembro. E aí eu perguntei para algumas pessoas ao meu redor, por que você segue a religião espírita? De algumas, porque eu cresci nessa religião. E eu gostei do que me foi passado na minha infância inteira, na minha juventude, e escolhi ficar. Outros me respondeu, porque lá eu sinto que eu não sou julgado. Eles aceitam quem eu sou, não tentam me moldar. Falei, tá. Outras pessoas, eu fui atrás do espiritismo porque eu queria uma mensagem de um parente meu que faleceu. Falei, tá, só por isso, tá. Válido, tudo válido. E aí eu me fiz essa pergunta, eu falei, por que eu comecei a ir no centro? Aí a minha resposta foi muito semelhante à deles, quando eu parei para ver. Inicialmente, aconteciam algumas coisas na minha vida e ninguém me respondia. Quando eu contava isso, né, porque eu cresci na igreja católica, fiz crisma, fiz catequese, ia nas missas, participava de tudo, porque toda a minha família costumava ser dessa religião. E estava tudo bem. Só que eu comecei a fazer perguntas. E as minhas perguntas, elas não tinham respostas. Eram por que sim, por que não. Ou, quando eu procurei na religião de um parente próximo, mas que não era igual à minha, porque você não está com fé suficiente. Eu falava, mas como assim? Porque o que acontecia comigo? Às vezes eu tinha uns sonhos que pareciam realidade. Às vezes eu escutava coisas que ninguém mais escutava. Às vezes aconteceu de eu ver coisas que ninguém via. Ou então eu chegava para minha mãe e falava uma coisa, e minha mãe falava, você está louca? De onde você tirou isso? E aquilo acontecia. Eu falava, mas mãe, foi porque no sonho a pessoa falou assim, sim, e eu achei muito real, porque tem cheiro, porque tem a temperatura, é muito real. Aí ela, para com isso. Só que ao mesmo tempo que ela falava isso, ela também lia os livros espíritas. Então, eu acho que ela falava mais por medo, sabe? Tipo assim, e agora? Eu não sei o que fazer com ela. Porque eu leio, mas eu não vou. E a minha família realmente era muito restrita. Fui crescendo, essa ânsia de resposta foi aumentando cada vez mais, até que eu conheci uma pessoa, e que eu falo até hoje para ela, você foi a luz que eu precisava para me encontrar. É uma prima minha, e a gente começou, ela é espírita, é uma das pessoas que cresceu no espiritismo, e aí eu comecei a fazer essas mesmas perguntas que eu fazia nos outros lugares, eu comecei a fazer para ela. E ela começou a me explicar. E ela começou a despertar o meu interesse, além desses fenômenos que a gente acha paranormal, e que tanto despertam a nossa curiosidade. Ela foi indo além, ela foi me explicando, algumas coisas foram acontecendo na minha vida, e eu me questionava do porquê, e ela sempre trazia a doutrina para me ensinar, olha, por que ao invés de você questionar o porquê, você não vai tentar entender como passar pelo problema? Você não vai buscar um amparo na fé,
Porque o Espiritismo é isso, é ter fé, é acreditar no que a gente também não vê. Porque não é porque o Espiritismo acredita no mundo invisível que a gente perde essa fé em Deus. Que a gente não vê Ele, mas a gente sente Ele todos os dias. Então, foi pensando em tudo isso que eu falei assim, bom, às vezes, alguém lá naquela plateia tem as mesmas curiosidades que eu tive, está com as mesmas dúvidas que eu tive, né? Então, foi o que me levou a criar a palestra Por que eu sou espírita? Pode ser que tenha algumas pessoas aqui que seja a primeira vez, ou que esteja no começo, né, e que sejam bem-vindos, e que tenham algumas respostas, algumas perguntas respondidas hoje, né? Então, vamos lá. Então, eu trouxe a origem e a etimologia da palavra, porque eu gosto bastante de sempre pesquisar a etimologia da palavra, e eu peguei esse hábito justamente no podcast. Ele sempre traz a etimologia das palavras. Então, o Espiritismo, né, ele vem da França do século XIX. Né, e o Allan Kardec veio com o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos. Falar sobre o Allan Kardec é reservar umas 4 horas aqui seguidas só para falar dele. Então, hoje a gente vai ser bem sucinto, né? Só trazendo a imagem mesmo da pessoa que codificou o Espiritismo. Não foi ele quem criou o Espiritismo. Ele estudou e trabalhou com muitos e muitos espíritos para conseguir montar as suas 5 obras. Tá? E aí vem a etimologia da palavra. Espiritismo. Não vou conseguir falar em francês, vou ficar devendo, mas, do francês antigo, espiritisme, que é a junção das palavras spirit, que vem de espírito, e isme, que vem de doutrina. Ela foi criada pelo pedagogo francês Allan Kardec para nomear o sistema por ele codificado. Né? Então, é importante a gente destacar aqui a palavra doutrina. Por que a palavra doutrina? Porque ela não vem só trazer aquilo e acabou. É um conjunto. Ao longo da palestra, nós vamos ver que o Espiritismo não é só aquele dogma, aquele rito e é aquilo e ponto. Não. É a junção da ciência, é a junção da filosofia com as questões morais. E aí nós vamos ver que não adianta eu focar só em um e me esquecer do restante. O que isso significa? Não adianta eu vir aqui e não colocar em prática lá fora o que eu ouvi aqui. Não adianta eu vir aqui de quinta-feira fazer o estudo e lá fora continuar a mesma pessoa. Não adianta eu deitar ali para fazer a fluidoterapia e não acreditar no que está sendo feito. De não conversar com Jesus naquele momento. O meu objetivo hoje é principalmente fazer a gente ter consciência de que as coisas têm que ser movimentadas de ambos os lados. Do lado de cá, por nós, para podermos incentivar o lado de lá. Porque não adianta nada a gente pedir e continuarmos iguais. A gente tem que mostrar um movimento, uma mudança nossa. Então, né, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. O Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada do contrário que o Cristo nos ensinou. Então vamos lá. É uma nova ciência que vem revelar aos homens. Para as crianças, como é que a gente explica isso? 3 revelações. Primeira, o Moisés, de uma forma didaticamente falando, mais infantil. O sim e o não, o que pode e o que não pode.
Depois veio a vinda de Jesus Cristo, a segunda revelação, onde ele vem pegar aqueles ensinamentos, colocar em prática ele para nos mostrar como é, principalmente nos ensinando sobre o amor por si e principalmente o amor ao próximo. A terceira revelação seria o Espiritismo, que é um conjunto formado não pelo homem, mas pelos trechos, né, que foram textos, cartas enviadas pelos Espíritos, que aí foram reunidas e elaboradas pelo Allan Kardec. Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Por quê? Gente, essa frase é exatamente o que nós fazemos aqui. Nós viemos aqui todas as segundas-feiras, quintas-feiras, sábados, nas quartas. Todo o trabalho que é feito aqui é para colocar em prática as virtudes ensinadas tanto na Bíblia quanto no Evangelho. Que virtudes? A paciência, o amor, a caridade, a sinceridade, o otimismo, a benevolência. Não adianta só ouvir. Temos que colocar em prática. Até porque só a prática vai fazer a gente realmente entender a mensagem que Jesus nos deixou. Eu não sei se alguém viu isso, mas eu peguei um pedaço dessa reportagem e eu achei incrível. Passou no Jornal Nacional, salvo engano, na semana passada, um estudo desenvolvido pela USP de São Paulo, onde está cientificamente sendo comprovado a existência dos médiums. Primeiro ponto, todos nós somos médiums, e todos nós conseguimos fazer esse intercâmbio com o mundo físico e o mundo espiritual. Quando? No sono. Vários palestrantes passam por aqui, vários palestrantes falam sobre isso, que durante o sono a gente desdobra, e a sintonia que nós estamos durante o nosso dia é para onde nós vamos durante o nosso sono. Por isso que todos nós somos médiums. Todos nós aqui temos aquela intuição, aquela vozinha dentro da gente que nos alerta. Só que algumas pessoas são conhecidas como médiums fenomênicas. E elas têm alguns sentidos mais aflorados, que é ver, é ouvir, é escrever, é curar. O estudo era voltado para esse tipo de pessoas. Foram avaliados em 2 grupos. Todas as pessoas que estavam no grupo A eram irmãs das pessoas do grupo B. E foram localizadas nas pessoas do grupo A, que se denominavam médiums, 33 genes diferentes. E aí que a gente vê, começamos a ver, na verdade, a ciência caminhando junto com a religião. E é isso que o Espiritismo faz. O Espiritismo nunca anula a ciência. Pelo contrário, ele sempre incentiva. Por exemplo, estou com um problema de saúde, vou fazer uma cirurgia espiritual. Um centro realmente voltado para esse trabalho jamais vai recomendar a pessoa que deixe de fazer o tratamento com o médico, com a ciência. Porque caminham juntos. Precisamos cuidar do nosso físico e do nosso mental, do nosso espiritual. Não adianta só um estar bom. Tem que ter um equilíbrio entre todos eles. Por isso, e é um dos ensinamentos da própria doutrina. Então, isso é um ponto muito marcante. O Espiritismo não vem falar o que está certo ou o que está errado. Qual é a que está certa, qual que está errado. O nosso objetivo é apenas colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho. O Evangelho, a gente quando vai ler a Bíblia, fala que é difícil, que o linguajar que está ali é difícil. A gente não consegue interpretar, não consegue entender, pois resolveram o nosso problema. Veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Ai, mas ainda é difícil. Tudo vai ser difícil quando a gente fica só na teoria. Porque como é que a gente vai saber a real da situação se a gente não colocou em prática? Porque só o falar é fácil. Colocar na prática que é difícil. Vir aqui não é fácil, pelo menos não para mim.
eu até me cobro muito com isso. Como o Lúcio mencionou, eu sou evangelizadora de uma turma de 9 a 13 anos, naquela idade de que tudo eles questionam, tudo eles perguntam. Se eu não conseguir dar exemplo para eles de alguma coisa que eu expliquei para eles, como que eu vou entrar lá para dar aula? Se eu pelo menos não tentar ser paciente com eles, como eu vou aprender sobre a paciência? E eu falo para eles, Jesus não vai abrir a cabeça de vocês e jogar a paciência. Vamos aprender a ter paciência aqui dentro. É assim que a gente aprende sobre a vida. A vida é um ciclo, tudo se repete até a gente aprender. Então, para que aprender na dor, se aqui dentro a gente tem a resposta para aprender no amor? Não é verdade? E aí, o Espiritismo é tão mãe, que ele já até traz as principais coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, para sermos alguém melhor. Amar ao próximo, amor próprio. Fora da caridade não há salvação. Reforma íntima, lei da ação e reação. Amor ao próximo. É muito difícil amar ao próximo. Só que eu entendo que para eu amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Como eu vou amar o outro se eu não respeito o meu corpo, os meus limites? No sentido literal, seja no trabalho, seja no dia a dia em casa. Não tem por que a gente não pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda o tempo inteiro. Tem N trabalhadores aqui que pode fazer esse atendimento. Tem ajuda médica, ajuda psicológica. E eu venho trazendo só esse trechinho, que não é o tema, mas faz muito parte de um ensinamento do Espiritismo, que é o amor ao próximo. Porque a espiritualidade vem nos avisando. Já tem um tempo para a gente tomar cuidado com o próximo, se preocupar com a saúde emocional e mental do próximo. Porque vivemos uma pandemia de suicídio e ninguém ainda percebeu. Ah, mas tem as campanhas. Tudo bem, mas você já parou para perguntar para o próximo ao seu lado se ele está precisando de alguma coisa? Que não seja material, um abraço. Alguém que já abraçou uma pessoa que vocês viram no trabalho chorando, sem falar nada para ela? Às vezes ela está passando por um momento muito difícil e aquele abraço pode mudar tudo. Então é esse o amor ao próximo que ele espera da gente. Não é só o ato de dar. A caridade, ela é muito importante, mas a caridade, ela vai muito além do material. O ato de você ouvir alguém, abraçar alguém, perguntar para alguém, você está bem? É um ato de caridade. Falta mais isso em todos nós. No trecho que eu fiz no Evangelho ontem na minha casa, basicamente falava sobre Deus nos ajudar, de que Ele sempre vai estar nos ajudando. E aí o meu namorado faz comigo, e a gente começou a trocar comentários do porquê que Deus não vem e não age sobre todos nós. Não leva o mal que existe, sabe, que tem existido em todos os lugares. Limpa esse mal da política, limpa o mal das ruas, limpa das pessoas que fazem mal ao próximo, que judiam de crianças, que judiam de animais. Por que Ele não vem e não leva todo esse mal? Porque se Ele vir e levar o mal, Ele vai levar todo mundo. Porque todo mundo ainda está no caminho da evolução, da reforma íntima. Todo mundo ainda, todos os dias, erra. Ser mal não é só ir lá e bater em alguém, ofender alguém. Quando eu deixo de praticar uma virtude, quando eu dou uma resposta mal respondida para a pessoa que está falando comigo, de certa maneira eu estou sendo maldosa com ela. Ah, mas esse mal não conta. Conta só o mal daquele lá fora. Esse mal não conta, esse mal eu posso ficar aqui. Não,
Então, são passos de formiguinha. Todos nós precisamos trabalhar na reforma íntima, nessa melhora. Vai ser do dia para a noite? Não vai. Significa que uma vez eu lidei com aquela situação como era o esperado, eu vou lidar depois? Não, pode ser que não, e está tudo bem. O importante é só a gente ter a consciência das nossas ações. É onde entra a lei da ação e reação. Tudo nós temos uma responsabilidade. Seja ela boa, como consequência, seja ela ruim. Tudo nós temos responsabilidades. Na época da faculdade, eu tinha um amigo que costumava muito falar: eu não namoro porque eu não quero ter esse tipo de responsabilidade. Mas quando você se relaciona com alguém, você não sabe como é o coração dela, o que está passando na mente dela. A forma como você trata ela, muitas vezes pode acabar machucando ela. Às vezes as nossas escolhas não impactam só naquele próximo que está mais próximo, mas ao redor como um todo. Pode impactar, às vezes, na escolha de um casal, nos filhos, na escolha de um trabalho, impactar toda uma equipe. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, pois elas são já o que vai ser o resultado. Aqui é muito falado que não tem como plantar o mal e colher o bem. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no Espiritismo. E que eu fui refletindo, e que eu fui entendendo, porque eu sou espírita. O Espiritismo me ensinou que eu sou responsável pela minha vida. Até por coisas que acontecem nela e eu não lembro de ter escolhido. Me foi dada essa oportunidade. Eu assumi esse compromisso. Eu falei, não, eu vou aguentar. Eu vou conseguir. Antes de vir para esse planeta. Antes de começar essa nova vida. E aí é mais fácil eu jogar isso na responsabilidade no colo de outro do que eu assumir. Então esse é um dos primeiros pontos que o Espiritismo me ensinou. E que eu levo todos os dias comigo. Sou responsável pelas minhas escolhas. Por isso tenho que pensar, gostaria que fosse feito isso comigo? Se a resposta é não, eu tento não fazer. Porque isso vai impactar na minha vida. A segunda coisa, o Espiritismo, não ele em si, mas o acolhimento, tanto na parte de esclarecimento, quanto físico das pessoas, me cura todos os dias um pouquinho. Fazer os trabalhos de caridade é a hora que eu consigo desligar o meu cérebro de tudo e só focar no amor ao próximo. Quando eu venho aqui, eu esqueço tudo lá. Não importa se eu estou aqui, se eu estou lá naquela sala, se eu estou ajudando lá na cozinha fazer alguma coisa, se eu estou embalando presente para Natal, se eu estou organizando, ou vim lavar depois do brechó, ou empacotei roupa do brechó, não me importa. Eu venho aqui de corpo e alma. Deixo tudo para me dedicar. Porque isso me traz uma gratificação tão grande dentro do meu coração. É tão gratificante quando uma criança me abraça e diz, estou com saudade de você. E muitas das vezes eu sou bem brava com eles lá na sala. Tia Silvana trabalhou um tempo comigo e eu sou bem brava com eles, mas mesmo assim, acaba a aula, todos eles vêm me abraçar. Às vezes nem eu entendo como que ele está me abraçando, mas aquilo me aquece de uma maneira que faz valer a pena eu vir aqui. A reforma íntima. Eu não mudei tudo que eu precisava mudar. Mas eu decidi olhar para dentro de mim e ver o que eu precisava mudar. O ano passado eu passei por uma situação que eu recorri a todo tipo de ajuda que eu podia. Eu vim aqui no centro, eu fui num centro que chama Abgen,
que é parceiro aqui do centro, lá eles fazem cirurgia espiritual, eu estava com um problema de saúde, falei, não, vou passar na fluidoterapia, vou fazer a cirurgia espiritual, e um dos requisitos, né, do tratamento no outro centro é o atendimento fraterno. Eu passei, contei tudo o que estava acontecendo, falei que eu estava com muito medo, que na minha cabeça tudo de pior ia acontecer. Contei tudo, eles falaram, acredita, você não está indo lá, você não está vindo aqui, você trabalha no bem, você acredita no que você faz, no que você fala, eles vão te amparar, eles vão te ajudar, mas depende mais de você. Se você não acreditar, não vai dar certo. Falei, tá bom. Era a coisa mais difícil que eu já tinha feito na minha vida. E olha que eu já tinha passado por muitas coisas, mas foi a coisa mais difícil. Todos os dias era uma luta contra os meus próprios pensamentos. Mas eu fui firme e forte. Precisei passar para a cirurgia, fiz a cirurgia, foi tudo certo. Por um milagre de Deus, na hora em si eu estava muito calma, fiz. Voltei lá. E aí no atendimento ele me disse assim, estou muito emocionado de te ver aqui hoje. Fazia muito tempo que eu não via pisar aqui uma pessoa pedindo ajuda, mas se ajudando. Fazia muito tempo que eu não via isso. E eu estou muito feliz por você ter acreditado no nosso auxílio, no amor de Jesus por você e em você própria. Porque se você não tivesse acreditado em você própria, de que você ia dar conta de passar por tudo isso, a gente não ia conseguir levar toda a ajuda até você. E aí é mais um trecho do Evangelho que eu tirei esse final de semana. Ajudai-te, que o céu te ajudará. Então, um dos pontos muito importantes do Espiritismo, além dessa questão, né, de que a ciência, a filosofia e a moral estão ligadas, é de que o Espiritismo nos ensina a ter uma fé raciocinada. Nos ensina a deixar de ter aquela fé cega, que não entende o que está acontecendo, que tudo é um milagre. Ai, mas eu estou muito ruim, eu estou com um problema na minha vida financeira, na minha vida amorosa, na minha vida da saúde. Mas o que nós fazemos para mudar isso? Eu saio da minha zona de conforto para mudar isso? Não saio. Eu deixo de fazer alguma coisa para tentar melhorar outra em mim? Não deixo. Eu faço o esforço de enfrentar tudo que acontece no dia a dia no centro para ir no centro? Né? Então, é muito importante isso do Espiritismo. Moral, filosofia, ciência. Cada dia da semana que você vir aqui vai abordar algum desses círculos. Geralmente de segunda-feira, os palestrantes englobam um contexto geral, falam um pouco de cada. Mas se a gente vir no estudo que tem na quarta-feira, vai voltar mais para a ciência. A origem dos espíritos, destino, a imortalidade, o mundo espiritual, o mundo físico. É um estudo mais voltado para os domínios da mediunidade. Se você vir na quinta-feira, a gente tem ali a fluidoterapia, que faz um estudo antes de começar. Também um estudo voltado para a filosofia e para a ciência, para os trabalhadores. Ah, mas eu não sou trabalhadora. Seja muito bem-vindo, todos estão convidados para fazer os trabalhos da casa. Todos, sem exceção. Ah, mas eu só consigo ir naquele estudo, porque eu não consigo trabalhar na fluidoterapia, mas eu quero fazer um estudo. Vamos falar sobre a moral? Como eu vou fazer a evolução espiritual? O que são obras da caridade? O que é a reencarnação? Por que a reencarnação é o maior ato de justiça que Deus pode fazer com a gente? Ah, eu não acho justo. O fulano morreu, e aí agora ele vai ser acolhido? Sim. Ele vai ser acolhido, ele vai ser esclarecido, ele vai ser auxiliado, ele vai ter a oportunidade de vir em uma nova vida e reparar os erros que ele cometeu de uma forma que não vá prejudicar ele ainda mais.
mas vai preparar ele para continuar dali para frente, para fazer essa reforma dentro dele. Nos trabalhos mediúnicos é isso, é acolhimento, não é algo místico, não é algo, vou perguntar algo da minha vida. O trabalho mediúnico aqui desta casa é acolhimento. Acolher essas pessoas que muitas das vezes não sabem o que aconteceu, não entendem o que aconteceu. Então, cada dia aqui é um desses círculos que é abordado. Sábado, todo sábado de manhã aqui também tem como se fosse uma palestra para o pessoal do atendimento fraterno. A Laine faz, o Serginho faz, às vezes eu venho. Tem mais alguém? Nós três falamos. Mais ou menos 1 hora. Voltamos as nossas palestras mais para a questão moral? Sim. Por quê? Porque a gente quer acolher todos que estão aqui presentes. Porque às vezes não são todos que são espírita. E está tudo bem. O espiritismo não diz qual é a certa e qual é a errada. Eu gosto muito de uma frase do Chico, que eu não sei reproduzir ela como o Lúcio cita os livros, ao pé da letra. Mas ele mais ou menos diz que o verdadeiro espírita não critica a religião do próximo, porque aí ele deixa de praticar a dele. Ele deixa de cumprir com os propósitos dele. Ele deixa de praticar o amor ao próximo, de respeitar o próximo. Ele esquece da lei da ação e reação. Então, sim, se acolhe todas as religiões e falamos de uma maneira mais generalizada sobre a moral. E eu posso dizer que eu sou apaixonada, como o Serginho disse que eu ficaria, na conversa que eu tenho com eles aqui. Abro espaço para eles me fazerem perguntas, abro espaço para eles contarem. E é uma das coisas que eu descobri que eu mais amo fazer na minha vida, que é vir falar com eles, compartilhar o meu conhecimento. Que eu passo lá horas ouvindo palestra, lendo livro. E aqui hoje também. Por quê? Porque tudo isso me ajuda todos os dias a exercer um pouquinho mais a reforma íntima e o amor ao próximo que o Espiritismo tanto tenta nos ensinar. Aqui eu falei especificamente sobre a diferença da fé raciocinada e da fé cega. A fé raciocinada, por quê? Aqui eu tenho resposta. Eu gostaria de entender por que... Vamos dar um exemplo assim, bem bobo. Eu gostaria de entender por que depois que eu saí correndo, lá depois eu tropecei, torci o pé e me machuquei. É um exemplo bem bobo, eu sei. Mas é algo que a gente sabe a resposta. É porque lá atrás eu corri de forma desgovernada. E não prestei atenção e me feri. Não é verdade? A vida, se a gente trouxer essa analogia, boa parte dos nossos problemas e das nossas provas tem uma explicação. É para alguma coisa. Nenhuma prova e expiação que é permitido a nós vivermos é à toa. Algumas vezes eu até questionei para essa minha prima. Por que tal coisa acontece só comigo que isso acontece, que aquilo acontece? Aí um dia ela falou assim, olha, então, espiritualidade me pediu para te dizer que se eles responderem, você não vai gostar. Pronto. Eu falei, tá bom. Eu já me dou por satisfeita. Posteriormente, eles responderam. Eu gostei? Não. Prefiro agora pegar os ensinamentos da doutrina e tentar pôr em prática, que é mais fácil. É deixar de aceitar porque sim, porque não, e passar a nos explicar o que acontece. Explicar por meio da ação e reação, explicar por meio dos ensinamentos do Evangelho, por meio da caridade, como podemos melhorar para sair daquela situação. Mas eu vou no centro e os problemas, ao invés de desaparecerem, só pioram. Mas quem disse que servir a Jesus seria fácil?
Se nem para ele foi fácil, por que para a gente seria? Vir aqui não é encontrar a solução dos problemas, mas é entender como passar pelos problemas. Porque tudo passa. Toda prova passa. Toda fase difícil passa. A nossa própria vida é feita de fases. Ser criança, ser adolescente, ser jovem, ser adulto, ser mais idoso. Você volta, porque são fases que o corpo vai passando. A nossa vida também são fases. O ciclo da situação se repete até a gente aprender. Mas aquele problema em si é só uma fase. Não precisamos nos desesperar. É a hora da gente acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração e acreditar em tudo aquilo que a gente vem ouvindo e vem praticando. Combinado? Aí já estou caminhando para o fim, viu, senhor Lúcio? Eu sempre gosto de trazer um texto, e eu gosto muito desse do Allan Kardec, que coincidentemente está separado há tanto tempo, e eu nem sabia para que eu ia usar quando eu salvei. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Então eu convido a vocês a fazer essa pergunta no coração de cada um. Por que eu sou espírita? Por que eu dedico 1 hora, 2 horas, 3 horas da minha semana para essa doutrina? Qual é o meu objetivo? E aí eu te faço mais um convite. Não olhe para a doutrina apenas com esse lado mais curioso das coisas que acontecem. Porque eu também vim pela curiosidade. E eu descobri um amor imenso, capaz de curar qualquer ferida. Basta a gente querer. Então eu convido vocês a fazerem esse raciocínio e levarem as minhas singelas palavras para a vida de vocês. Muito obrigada. Gratidão por todos vocês hoje. Muito obrigada, Luane. Agora, o número de 1 a 125, para a gente sortear o livro. 74. 74. 74. Ah, lá. Pessoal, antes da prece, lembrando, obrigada. Os interessados no tratamento espiritual, o agendamento é aqui na frente, tá bom? Temos o Janderson que está cuidando dos carros, quem puder auxiliar. E a nossa rifa, não esqueçam, tá? Porque dia 6 vai correr o sorteio, tá bom? Então vamos agora nos acomodar de uma forma bem tranquila, direcionando os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, que está a todo instante pulsando dentro de nós sobre a centelha divina que nos foi colocada. Agradecemos a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus pela noite de estudo que tivemos, pelos fluidos doados ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual, restabelecendo a nossa saúde, aliviando os conflitos internos que existem, as aflições, as angústias, e nos preparando para mais uma semana. Agradecemos por tudo que nos foi ofertado nessa noite, por germinar a cada dia mais a sementinha do bem,
do estudo e do amor dentro de nós. E pedimos que as luzes e as bênçãos divinas dessa noite se estendam aos nossos lares e todos aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que nós podemos percorrer ao longo da semana sendo um semeador de boas palavras, de boas ações, espalhando toda essa energia que hoje nos foi recarregada, com muito amor, com muita paz, sempre com muita fraternidade. E lembrando do nosso irmão Jesus na nossa vida e do apoio espiritual que recebemos a todo instante. Agradecemos pela proteção e por todo o amparo que nos é ofertado. E que possamos ter uma excelente semana, guiados pelo nosso Pai Maior. Muito obrigado por tudo e que assim seja.